Aula 2, gramática, professora Dayana, acentuação, primeiro ano. Então, agora a gente vai dar continuidade à acentuação. A gente viu a acentuação relacionada às sílabas tônicas, né? Como monossílabo, oxítona, paroxítona e proparoxítona. E no vídeo de hoje, então, a gente vai trabalhar a aula agora a partir da identificação do hiato, que é uma outra organização de acento, resultado de um fenômeno fonético da língua portuguesa. O que era o hiato mesmo? Então, é um encontro entre duas vogais, que podem ser quaisquer uma, né? O A e o I, o E e o I, mas que por serem vogais, elas não podem ficar na mesma sílaba, então elas são separadas. Quando é que o hiato vai resultar em um acento? Quando essas vogais forem as vogais I e U, elas forem tônicas, ou seja, elas serão as sílabas mais fortes dessa palavra, e elas serão acentuadas quando estiverem formando sílabas sozinhas, como, por exemplo, a palavra Itaú, que eu já separei a sílaba aqui para vocês observarem, Itaú. Essas duas aqui são vogais, o A é sempre vogal, e esse U é forte, o que transforma ele em uma vogal também, que o transforma em uma vogal. Como eu preciso separar silabicamente e ele forma a sílaba sozinho, ele vai receber o acento gráfico. Quando em outra situação pode-se dar o acento, quando for seguido de S, como por exemplo a palavra Luiz. Eles estão separados silabicamente, esse I aqui é tônico, forte, ele não forma a sílaba sozinho, mas ele vem seguido de S, então eu posso acentuar também. Aqui eu dei o exemplo da palavra juiz para a gente tomar cuidado. Por que a palavra no singular tem acento e a palavra no plural, aliás, a singular não tem e a palavra no plural tem acento? Porque quando eu separo silabicamente, no singular, juiz, esse I aqui, que é tônico, que forma esse encontro entre duas vogais aqui, ele vem seguido do Z. Como esse Z não está em nenhuma destas duas regras, a palavra não pode vir acentuada. Mas quando eu coloco no plural e eu separo silabicamente, eu tenho agora a formação do Ju e Zs. Esse I aqui continua sendo tônico, mas agora ele forma uma sílaba sozinho. Então, ele vai possibilitar a identificação do acento. A gente tem o mesmo exemplo para a palavra raiz, por exemplo, raiz e raízes no plural, a gente vai acentuar. Quando é que o hiato, essa relação aqui, né, não vai receber acento? Quando, apesar de ele vir sozinho na sílaba, ele vem antecedendo o NH. Então, é o exemplo da palavra rainha, da palavra tainha, fuinha. Esse I aqui está sozinho, mas ele vem antes do NH, o que impossibilita a acentuação dessa palavra. O meu hiato, ele vai se dar em palavras que sejam oxítonas, como, por exemplo, Itaú, ela é uma oxítona, é terminada em U, isso não seria suficiente para receber o acento gráfico, já que as oxítonas, elas precisariam ser terminadas em A, E, O e EM. O que justifica acento nessa palavra aqui, oxítona? A ideia de ser uma relação de hiato. Então, eu vou ter tanto exemplos na oxítona, como eu vou ter exemplos também em paroxítonas, como, por exemplo, o caso da palavra guaíba. Guaíba. A gente vai ter esse acento aqui num hiato e recai sobre uma paroxítona, porque a gente tem aqui a penúltima sílaba como sílaba mais forte, tá? Então, é isso sobre o hiato. O que mais que a gente tem com relação a esses acentos? O acento diferencial. O acento diferencial, ele também é resultado de uma relação que vai diferenciar de todos os outros. Não vai dar.